Olá, amigos. Mais uma vez juntos para a nossa reflexão diária. Eu trouxe para nós hoje um capítulo do livro Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca. Limpeza interior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. Palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 23, versículos 25 e 26. Na passagem acima citado, Jesus dirige a sua palavra veemente a dois grupos de pessoas que lidavam diretamente com a religião, os escribas e os fariseus. Os escribas eram os professores da lei de Moisés, interpretando-a para o povo. Portanto, profundos conhecedores dos princípios religiosos. Já os fariseus eram rigorosos observadores das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias religiosas. Porém, escondiam costumes dissolutos, eram orgulhosos e dominadores. Com palavras fortes, Jesus adverte aqueles que buscam apenas uma vida religiosa de fachada, tal qual ocorria com os escribas e os fariseus. A vida religiosa autêntica é aquela que vivemos no íntimo do nosso coração, e não o conjunto de atos exteriores que praticamos no templo religioso e que pode não refletir o que verdadeiramente se passa dentro de nós. Yogananda, líder espiritual no Oriente, afirmou: o Senhor não pode ser subornado pelo tamanho da congregação de uma igreja, nem por sua riqueza ou por sermões bem elaborados. Deus só visita os altares dos corações purificados pelas lágrimas da devoção e iluminados pelas velas do amor. Eu posso estar de joelhos diante do altar, em ato de aparente humildade perante Deus. Porém, se meu coração estiver cheio de orgulho e rancor, poderei passar o dia todo nessa posição, que o máximo que conseguirei será uma tremenda dor nos joelhos. A melhor oferenda que podemos fazer a Deus é perdoar aquele que nos ofendeu. E somente no espírito de humildade o homem consegue perdoar. Isto é a religião verdadeira, aquela que vai por dentro de nós, e não aquela em que os atos são meras aparências. Lembro de um trecho da carta do apóstolo Tiago. Alguém pensa que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Sabem por que Tiago escreveu estas palavras? Porque, logo após a crucificação de Jesus, Tiago e Matias caminhavam pela estrada em direção à cidade de Betânia e conversavam a respeito da traição de Judas. Ambos faziam críticas ao companheiro que, num momento de fraqueza e falta de vigilância, deixou-se arrastar por ideias equivocadas, que culminaram no episódio da traição e morte de Jesus. Referiam-se a Judas em tom depreciativo e não se cansavam de encontrar razões para taxá-lo de representante das trevas. Mas, no decorrer da viagem, uma luz resplandecente se aproximou no caminho deles. Ambos ficaram assombrados perante o quadro luminoso que surgia diante deles e reconheceram que aquela luz era Jesus que se aproximava. Quanta emoção passou a dominar-lhes o coração! O mestre estendeu sua mão amorosa aos discípulos amigos, mas nada dizia.
Foi então que Tiago pediu a Jesus que voltassem a Jerusalém. O Cristo respondeu doce e firmemente: Não, Tiago, não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. As palavras do Nazareno deixaram Tiago e Matias sem chão, certamente envergonhados diante da situação de se intitularem discípulos de um mestre que perdoa, enquanto eles mesmos ainda eram severos juízes. Foi a partir desse encontro que Tiago escreveu aquelas palavras a respeito da necessidade de controlarmos a língua, pois sem isso a nossa religião não vale nada. Como posso manter a hóstia sagrada na boca se minutos depois encho a mesma boca de palavras malsãs? Como posso perpetuar em mim os benefícios do passe espiritual se logo após recebê-lo me envolvo em comentários negativos sobre pessoas e situações, rebaixando os níveis da minha própria energia? Ainda refletindo com o apóstolo Tiago, aprendemos que, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Portanto, a religião mais pura e verdadeira perante Deus é a prática da caridade. Somente o ato de fazer o bem ao próximo é capaz de fazer bem a nós mesmos. O homem de fé, mas que não se torna melhor para o seu semelhante, que não tem boas ações, está perdendo tempo e enganando a si mesmo. Novamente, ouçamos as palavras claras e fortes de Tiago. Você tem fé e eu tenho boas ações. E eu respondo: então, mostre-me como é possível ter fé sem ter boas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, você quer saber de uma coisa? A fé sem boas ações não vale nada. A religião verdadeira de Jesus é limpar-se interiormente de toda a maldade e encher-se de bondade nas mãos, nas palavras e nos pensamentos. Somente quando o copo fica limpo por dentro é que ele também se limpa por fora. Eis o ensinamento do Mestre a nos mostrar que somente nos ligamos a Deus por meio desta ou daquela religião, com o coração limpo de maldade e com as mãos cheias de caridade. É assim que Jesus se sente, tocado por nós. E nesse livro, todos os capítulos são encerrados com uma oração. Vamos fazê-la. Mestre Jesus, olho para a minha vida religiosa e constato que, na maioria das vezes, estou vivendo mais de aparência do que de qualquer outra coisa. Descubro que, dentro do templo da minha fé, sou uma pessoa que lhe tem respeito e devoção, mas reconheço que, quando saio do templo, não sou mais a mesma pessoa. Você me ensina a amar, e meu coração anda tão fechado em meus próprios interesses. Você me ensina a perdoar, e eu ainda me vingo das pessoas. Você me ensina a promover a paz, e eu teimo ainda em guerrear com as pessoas que me contrariam. Você me fala da humildade, e eu tantas vezes sou tão orgulhoso. Ajude-me, mestre amigo, a não ser mais hipócrita, a não lhe procurar apenas quando um problema me atordoa e depois esquecê-lo até a próxima dificuldade. Ensine-me a ver que suas lições são caminhos de paz e felicidade que eu devo percorrer em minha vida e não apenas recomendar aos outros.
Gratidão, Jesus, que assim seja. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.